Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro, resumo da semana econômica no contexto certo. E a volatilidade foi forte nas bolsas nesta semana. As bolsas dos Estados Unidos e da Europa bateram novos recordes, novas máximas. Foi todo mais no Brasil. A bolsa foi para a mínima do ano, com ruídos políticos e fiscais e a fala do ministro Fernando Haddad. Nos Estados Unidos, os investidores ficaram confusos com dados econômicos contraditórios. Na quarta-feira saíram dados do mercado de trabalho privado mais fracos do que o esperado, levando Nova York a novas máximas históricas, porque todo mundo achou que agora vai ter 2 cortes de juros nos Estados Unidos esse ano. Na quinta-feira, o Banco Central da Europa cortou os juros e as bolsas subiram ainda mais. Mas hoje, o payroll, que são os dados do emprego do cidadão urbano americano, não o dado privado, veio bem mais forte do que o esperado. Foram criadas muitas mais vagas de empregos do que todo mundo achava e as bolsas caíram. As apostas na CME, a Bolsa de Chicago, mudaram de novo e agora os investidores acham que só vai ter um corte de juros nos Estados Unidos e em dezembro. No Brasil, o PIB cresceu acima do esperado no primeiro trimestre do ano, 0,8%. Carregado por quem? Pelo agronegócio e pelos serviços, que teve o maior crescimento em quase 2 anos no mês de maio. O PIB só não cresceu mais porque a produção industrial caiu mais do que o previsto em abril. Mas os países emergentes sofreram com as eleições e com a queda das commodities no começo da semana, mas depois se recuperaram, né? Aqui, as declarações do atual e do potencial futuro presidente do Banco Central caíram bem para o mercado durante a semana. Roberto Campos Neto disse que a inflação está em processo de convergência e Gabriel Galípolo falou que concorda com Campos Neto sobre as expectativas de inflação altas e que o consenso na decisão do Copom, né, o Comitê de Política Monetária, tem muito valor. O avanço no Senado do imposto das blusinhas, que tributa em 20% as importações em até $50, tinha ajudado a bolsa e o dólar, porque é uma nova receita para o equilíbrio das contas públicas. Mas as falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, numa coletiva de imprensa surpresa hoje à tarde, estressaram um pouco os investidores. O ministro disse que o governo não vai mudar sobre o que já decidiu sobre a meta de inflação e que o decreto vai ser publicado em junho. A bolsa deu um mergulho na hora, afundou e o dólar saltou para R$ 5,32, terminando a semana com 1,5% de alta na máxima do ano. No fim da semana, a bolsa fechou com queda de 1% mais ou menos, na mínima do ano, na casa dos 121 mil pontos. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso sextouro de hoje. Foguete chamado NVIDIA. NVIDIA, a fabricante de chips de inteligência artificial, não para de brilhar. Ela se tornou a terceira empresa dos Estados Unidos a ingressar no seletíssimo grupo do Clube das Empresas que valem mais do que 3 trilhões de dólares. 3 meses depois de ter alcançado o valor de 2 trilhões de dólares pela primeira vez. É um foguete. Mais ainda, ela ultrapassou a Apple e se tornou a segunda empresa mais valiosa do planeta Terra, atrás só da Microsoft. Elas são as 3 únicas empresas que valem mais de 3 trilhões de dólares no mundo: Microsoft, NVIDIA e Apple. A demanda frenética pelas suas unidades de processamento gráfico e chips de inteligência artificial fez as ações dispararem mais de 150% esse ano. Nessa semana, ela avisou o planeta que todo ano vai lançar novos chips de inteligência artificial. É um foguete que tem muito dinheiro. Ou seja, ela não depende da queda dos juros para subir na bolsa. Segundo ponto, o Banco Central Europeu faz história, mas segue cauteloso. O Banco Central Europeu seguiu o roteiro e, como era amplamente esperado, cortou sua taxa básica de juros em 0,25 ponto na reunião dessa quinta-feira pela primeira vez desde a pandemia, mas não se comprometeu com novos cortes de juros num futuro próximo. Foi a primeira vez que o Banco Central da Europa cortou os seus juros antes do Banco Central dos Estados Unidos, no que promete ser o início de um ciclo, né, de corte de juros. Fez história, mas segue cauteloso. De acordo com a sua chiquíssima presidente Christine Lagarde, o Banco Central dos 20 países da zona do euro precisa de mais dados para confirmar a desinflação. E pelas apostas
apostas na Bolsa, podemos ver que provavelmente o Banco Central Europeu vai manter os juros inalterados na próxima reunião do dia 18 de julho. E eu acho que agora eles vão esperar o Banco Central dos Estados Unidos cortar para voltar a cortar juros na Europa de novo. Ou seja, não necessariamente esse corte de quinta-feira foi o início de um ciclo de cortes. Vale dizer que quarta-feira o Banco Central do Canadá também tinha cortado a sua taxa de juros. Terceiro ponto, eleições em emergentes impactam as bolsas. A semana começou com o resultado de eleições presidenciais em países emergentes que não agradaram os investidores e derrubaram as bolsas e pesaram nas moedas desses países e de outros emergentes como o Brasil, que apanhou por tabela. O México elegeu Cláudia Sheinbaum, candidata atual do presidente que está no poder, com uma vitória esmagadora do partido de esquerda no Congresso, o que aumentou as preocupações de mudança na Constituição, de que eles possam aumentar a influência do governo na economia e ampliar os gastos públicos. O peso mexicano, a moeda com o melhor desempenho entre as principais divisas até o final de maio, afundou 5% em 2 dias. Ou seja, o dólar disparou no México. Já a vitória de Modi lá na Índia foi bem-vinda inicialmente, mas a sua margem apertada estressou os mercados. Quando ficou claro que ele teria que negociar alianças arriscadas para permanecer no poder, o índice da Bolsa da Índia, chama Nifty 50, mergulhou quase 6% num dia, Foi a pior queda em mais de 4 anos. Mas depois o receio diminuiu, já que ele conseguiu uma aliança com 2 partidos importantes para formar um governo de coalizão. Já a eleição da semana passada na África do Sul continua embolada sem nenhum partido ter conseguido apoio para governar. Isso pesa nos mercados por lá também. Só lembrando que ainda tem muita eleição pela frente e o que aconteceu essa semana só ilustra quanto os mercados estão vulneráveis à política em 2024. Nesse fim de semana estão acontecendo as eleições para o Parlamento Europeu, por exemplo. Quarto ponto, a fortuna dos mais ricos bate recorde. Touro de ouro. O mundo nunca teve tantos ricos tão ricos. Boa parte graças a investimentos em bolsa. Um estudo da Capgemini mostrou que o número de pessoas com mais de $1 milhão de patrimônio, 5 milhões e meio de reais mais ou menos, cresceu 5% em um ano, totalizando 22 milhões e 800 mil pessoas em 2023. A fortuna dessa turma também aumentou, somando um patrimônio de quase 87 trilhões de dólares, 4,7, quase 5% a mais do que era em 2022. Ambos valores representam recordes desde o início do estudo em 97. Touro de ouro. Para a consultoria, o aumento das fortunas é consequência, sobretudo, da alta forte das bolsas no mundo inteiro, que estão nas suas máximas históricas, por mais que no Brasil não esteja. Quinto ponto, Manteiga na Braskem. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, admitiu nessa semana que não só foi sondado pelo governo para integrar o Conselho de Administração da Braskem, como já se colocou à disposição. Ele disse: se os acionistas e a Assembleia decidirem isso, eu vou pro Conselho. A Braskem é controlada pela Odebrecht e pela Petrobras. Sendo que vai ser a Petrobras que vai ficar responsável pela indicação, uma vez que o presidente Lula está tentando colocar o ex-ministro em algum conselho. Já tentou a Vale, mas desistiu por conta da rejeição do alto escalão. Quando Guido Mantega esteve à frente do Ministério da Fazenda, o governo interveio no setor de energia para forçar uma queda dos preços. Aliás, Mantega disse recentemente que o principal problema econômico do Brasil é a política monetária irracional patrocinada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que, vale lembrar, foi eleito 3 vezes o melhor banqueiro central do mundo nos últimos 3 anos. E pra semana que vem vai ter decisão de juros nos Estados Unidos, é feriado na China, vamos ter dados de inflação nos Estados Unidos e no Brasil. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Vai, Tony! Vai, Tony! Economia no contexto certo. Certo!